Olá, começa agora mais uma Entrevistas DPE e hoje o nosso assunto é sobre agricultura. O que está acontecendo na nossa capital Boa Vista para desenvolver a agricultura? O nosso bate-papo é com César Riva, ele que é secretário adjunto de Agricultura e Assuntos Indígenas. Seja bem-vindo. Obrigado, Lana. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos aqui para prestar as informações necessárias para a população, principalmente os agricultores, né? Pessoal da zona rural, que é o nosso público-alvo. E é um assunto de interesse geral, porque a agricultura em movimento, a economia também entra em movimento e todo mundo ganha. César, primeiramente eu gostaria de falar de um projeto muito interessante que repercutiu na mídia essa semana, sobre um projeto piloto de produção de tambaqui. E o mais interessante é que esse projeto piloto, ele foi desenvolvido dentro de uma comunidade indígena e, inclusive, já teve a primeira despesca. Fala pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Bem, esse é um projeto de piscicultura que visa atender a todas as 18 comunidades indígenas aqui do município de Boa Vista. Nós começamos no ano passado pela comunidade A Serra da Moça. Posteriormente já escavamos tanque em outras 5 comunidades, então Darora, Vista Alegre, Campo Alegre, Ilha e mais recentemente no Truaru da Cabeceira, tá? Então nós temos aí 6 comunidades já sendo atendidas. Nós iniciamos pela Serra da Moça porque, como todo projeto que nossa secretaria elabora, tem todo um planejamento da atividade para depois a implantação em todos os demais locais. Então, nós começamos pela Serra da Moça. Esse projeto, ele acompanha todas as etapas. Então, nós fazemos a escavação dos tanques, posteriormente o tratamento da água, a capacitação das pessoas envolvidas no projeto, o acompanhamento, assistência técnica durante todas as etapas até o momento da despesca, o fornecimento de equipamentos para monitorar a qualidade da água, para fazer a biometria, né, dos peixes, ver como é que está a evolução, o crescimento, a ração, que também é fornecida para todos os ciclos, né? Então a ração para levino, a ração para engorda, até o momento da despesca. E é um projeto que foi implantado no ano passado na Serra da Moça. Em março, nós colocamos os alevinos nesse tanque. São 2 tanques naquela comunidade. E nós fizemos há poucos dias a primeira despesca, tá? Então, foi feito todo o acompanhamento durante esses 9 meses e o resultado foi muito satisfatório. Isso nos permite dar continuidade no projeto e implantar, então, esse projeto nas demais comunidades. Realmente quem ganha são as famílias que moram ali, afinal, o peixe produzido é vendido, né? Sim. Uma das ideias do projeto é que ele se torne autossustentável. Significa dizer que a cada despesca, as pessoas envolvidas naquele projeto têm o compromisso de reservar uma parte dos recursos para dar continuidade, né, digamos assim, com a aquisição de alevinos, de ração para o próximo, né, para a próxima fase. Então, na Serra da Moça, nós tiramos cerca de 1.800 quilos de tambaqui em um dos tanques. Ficaram alguns lá, então nós estamos calculando aproximadamente 2 toneladas de peixe por tanque, né? E esse peixe, uma parte é para consumo da comunidade e a outra parte é para ser comercializado. Como é que foi essa troca com as famílias lá da comunidade, né? Realmente levando o conhecimento técnico e também eles com o conhecimento deles, né? Essa troca ali de produção e essa recepção deles também. Como é que foi? Nós já atendemos as comunidades indígenas desde a criação da secretaria em 2017. Então, nós temos assim um contato quase que diário, né, com as lideranças, com os tuxaus de cada comunidade e também com a população de uma maneira em geral, principalmente aqueles agricultores que produzem, né, determinadas culturas dentro das suas comunidades. Quando nós lançamos a ideia do projeto de piscicultura, de cara esse projeto foi bem aceito, até porque o peixe é um dos principais alimentos, né, das comunidades.
E, claro, tem que se observar algumas regras. Primeiro, tem que ter a anuência da FUNAI, né, para desenvolver esse projeto lá dentro, e tem que ser peixes nativos da região. Então, nós não tínhamos como colocar outro tipo de peixe ali que não fosse da região. E o tambaqui é um peixe que ele tem, né, um crescimento muito rápido, né, e ele tem um excelente valor comercial. Então, quando nós conversamos com o Tuxaua sobre os projetos, já foi aceito de imediato. O próprio Tuxaua, né, em conversa, né, com a comunidade, já definiu quem seriam as pessoas envolvidas nesse projeto, as famílias envolvidas, que é muito importante, porque o projeto, como eu falei, ele contempla também uma etapa de capacitação, né? E essas pessoas tinham que ser preparadas para, né, fazer com que esse projeto fosse bem sucedido. Então, a aceitação foi imediata. Hoje nós temos, assim, diversas pessoas querendo participar, né? Então, quer dizer, a continuidade do projeto vai garantir isso. E na conclusão desse projeto, nós esperamos atender cerca de 850 famílias, né, nessas 18 comunidades. Isso é um número muito expressivo, muito positivo. Realmente é uma meta que a gente deseja que vocês alcancem muito em breve. E falando dessa troca, de levar isso até as comunidades, é um movimento muito importante, né? Você falou do tambaqui, como ele foi escolhido, realmente vem para fortalecer mais ainda as comunidades, e agora vocês querendo levar ainda para outras comunidades, é muito importante, né? Sim, o projeto ele é pensado sempre para atender a todos, né? Então nós não fazemos assim ações isoladas. Qualquer projeto que nós desenvolvemos na secretaria, ele tem o objetivo primeiro de atender a toda a população, né, daquela área. Então no caso do projeto de piscicultura, que se chama Moromori, né, uma palavra em macuxi que significa peixe bom, né? Olha, tudo a ver, né? Tudo a ver. Esse projeto foi pensado para todas as comunidades, tá? Então, claro, como eu também já mencionei, nós precisamos primeiro fazer, porque para nós também é o primeiro projeto, então também é uma, digamos assim, uma fase de aprendizagem, né? Nós contratamos mão de obra terceirizada para dar essa assistência técnica, pois nós não tínhamos um profissional dentro da secretaria com esta formação. E o objetivo sempre é atender a todos. Então nós começamos pela Serra da Moça, hoje já tem tanques com peixes na comunidade do Darura, na Vista Alegre, no Campo Alegre. Há menos de 15 dias nós escavamos o tanque da comunidade Truaru da Cabeceira, que logo vai ser também povoado com os alevinos, né? E a ideia é que até o final desse ano, se não todas, mas praticamente todas as comunidades já tenham seus tanques com os peixes, né, já em fase de crescimento. Secretário, após essa primeira despesca, esse suporte técnico continua? Ou vocês vão manter ali, já ensinaram, já deram os primeiros passos e as comunidades vão ter que seguir, ou o suporte técnico continua? Não, o suporte técnico continua, inclusive o fornecimento de alguns desses insumos, né? Porque o tanque está escavado, que representa uma das principais despesas, é muita hora de máquina para escavar um tanque com tamanho apropriado. Então, digamos assim, uma das principais despesas, ela já foi feita, não há necessidade de um novo investimento nisso. Mas há necessidade de se investir na aquisição de alevinos, no acompanhamento de um técnico durante, né, todas as etapas. Os demais equipamentos necessários também já ficam na comunidade, então rede de arrasto, caixa d'água, os equipamentos para fazer o monitoramento da qualidade da água, tudo isso já foi entregue dentro das comunidades, não precisa fazer uma nova aquisição, a não ser os reagentes utilizados nesses testes, né? Mas a gente sabe que a necessidade de dar continuidade, inclusive no suporte financeiro, até que a atividade se torne autossustentável. Nesse primeiro momento, a ideia é escavar 1, 2 tanques em cada comunidade, mas sabemos que para uma exploração comercial da atividade, há necessidade de fazer mais, tá? Mais tanques, para que você consiga fazer um escalonamento dessa produção, para que você consiga tirar esses peixes com a frequência maior.
E assim a atividade ela vai se tornando autossustentável até o momento em que aqueles envolvidos no projeto terão continuidade de dar condições, né, de dar continuidade, né, a esse projeto. Não só pelo conhecimento adquirido, mas pela própria receita oferida com a venda de parte dessa produção para ser novamente reinvestida na atividade. Você falou sobre a qualidade da água. Realmente é um fator fundamental para o peixe também, na hora da despesca, estar saudável. Como é que é feito esse monitoramento da qualidade da água e o que inclui para ter ali a certificado? Essa água tá legal, aqui a gente pode manter os peixes. Bem, a qualidade da água ela envolve várias etapas. Desde o momento que você escava um tanque, você tem que fazer uma preparação. Então, você tem que fazer a calagem, tá? É como se fosse um trabalho de desinfecção, né, daquela área onde você vai colocar os alevinos. Então, você faz um tratamento com calcário, tá? Com cal, né, para combater alguns patógenos que podem futuramente, né, vir a interferir na produção, na mortandade desses peixes. Então é feito um trabalho inicial, é feito um trabalho à base de sulfato de cobre também, para você já desinfectar a água já, né, dentro desse tanque. Posteriormente, se faz também o acompanhamento desses alevinos que são colocados lá dentro. Então, se monitora a água em relação à turbidez, tá? Ao percentual de oxigênio dentro dela, porque muitas vezes a pessoa se empolga, ela manda escavar um tanque na sua propriedade e joga ali, né, milhares de alevinos. Esses peixes, à medida que eles vão crescendo, eles estão competindo pela alimentação e pelo oxigênio presente na água também. Então, quanto mais o peixe cresce, mais oxigênio ele precisa. Então, quer dizer, dentro desse tanque, se você coloca, por exemplo, como lá, se você coloca 2.000 alevinos num tanque desses, que nós temos um padrão, né, de tamanho desses tanques, você coloca 2.000 alevinos, enquanto ele está crescendo até um certo ponto, está ótimo, né? Ele está recebendo a ração e não tem grandes problemas com relação ao oxigênio. Mas a partir de um certo tamanho, você tem que ir tirando, né, parte desses peixes lá de dentro para que eles possam se desenvolver adequadamente, né? Que não tenha essa competição, principalmente pelo oxigênio, tá? Então, um tanque desses que você, aqui uma hipótese, tenha colocado 2.000, né? Quando esse peixe atingir um certo tamanho, você tem que reduzir para 1.000, para 700, né? Peixes apenas ali dentro. E aí eles vão ficar aí até a sua fase de despesca sem grande competição pelo ar, né? Pelo oxigênio presente na água. Olha, realmente é um monitoramento constante, né? Agora a gente passa por um verão atípico, extremamente quente, temperaturas aí chegando a 40 graus facilmente, e o nosso rio secando, os igarapés também. Como é que está sendo feito para manter ali o nível da água no nível adequado? Essa é uma pergunta interessante. Importante dizer que aqui em Roraima nós sofremos o impacto direto do fenômeno conhecido como Laninha e El Ninho, né? Então nós temos aí saímos de 3 anos de Laninha, que é um período de chuvas regulares, né? E entramos este ano de 2023, a partir da metade do ano, no período El Ninho, que é caracterizado pela falta de chuvas. Quando chove, chove muito, assim, numa pancada, e depois fica sem chover durante muito tempo. E é o que nós estamos atravessando agora. Então, desde agosto de 2023, a gente vê o nível de água, né, dos tanques, dos reservatórios, rios e igarapés, cada vez mais baixos, né? Então, o projeto tem essa preocupação. Por quê? Se nós temos aqui um regime de chuvas regulares que vai de abril até final de agosto, os primeiros dias de setembro, nós sabemos que o lençol freático vai estar, né, no seu ponto, digamos assim, mais baixo na véspera de começar esse período de chuvas. Então, fevereiro, março é o ponto em que essa água está mais profunda. Então, a ideia de escavar um tanque também tem a ver com isso,
Porque se eu escavar um tanque no período de chuvas, eu vou ter problema para chegar com a máquina até aquele local. E segundo, na hora que eu começar a escavar já vai aparecer água. Então se imagina que o lençol freático seja muito superficial, quando na verdade não é. Ele está ali naquela altura porque está chovendo, né? Então a melhor época para escavar tanques é agora, em fevereiro, março, quando o lençol freático está lá embaixo. Então, quando você escava um tanque que você atinge, né, a água, você sabe que a água não vai baixar mais do que aquilo, salvo algum outro grande problema de seca. Então, a partir daquele, né, daquela, digamos assim, onde você encontrou água, é que você vai escavar mais uma certa profundidade para que esses peixes, né, ou um projeto de irrigação, para que não venha faltar água tanto para os peixes quanto para a irrigação da sua propriedade, tá? Então é assim, muitas vezes as pessoas não entendem, querem a escavação de um tanque numa época que não é a mais propícia, tá? Então a melhor época é agora, a partir de janeiro. Então janeiro, fevereiro, março são os melhores meses para a gente escavar um tanque sem correr grandes riscos de faltar água nesse período de verão. Que informação interessante, né, gente? A gente realmente sabe que a água é fundamental. Por isso, ter essa informação faz total diferença. Agora, eu gostaria de saber em relação ao tempo, né? A partir do momento que a gente coloca lá nos tanques o peixe, né, levino ainda, até a despesca. Normalmente, quanto tempo isso demora? A quantidade de ração por dia também faz a diferença? Sim, o peixe, por isso que é importante transmitir esse conhecimento para as pessoas envolvidas no projeto e ter esse acompanhamento de um técnico especializado da área. Nós costumamos dizer na secretaria que quando a gente faz um projeto, a gente tem sempre essa preocupação para que ele tenha começo, meio e fim, para que ele não fique pela metade. Então, temos que contemplar todas as etapas, tá? Então, o alevino, quando você coloca ele no tanque, o ideal é que você tenha um berçário, um tanque menor na tua propriedade, onde você vai criar esses alevinos até um determinado tamanho. E a partir dali você passa então para aquele tanque onde ele vai permanecer até o momento da despesca. Esse alevino ele tem vários tamanhos. Tem o alevino que tem um tamanho, né, normal aí de 3, 4 centímetros. Tem o alevinão que ele já é um pouco mais crescido. Então, quando você coloca ele no tanque, a possibilidade de mortandade é menor, tá? Ele é um peixe mais resistente. E aí, dependendo do tamanho que você colocar no tanque, é importante fornecer a quantidade certa de ração. O tipo de ração, porque a ração ela tem vários tamanhos, tá? Ela é classificada por milímetros. Então, o alevino eu não posso dar uma ração de peixe de engorda, porque ele não vai conseguir comer. É uma ração extrusada, ela flutua e o peixe vai ali, abocanha, come o suficiente, né, tá? Para ele se manter até a próxima alimentação. Então, na fase de alevino, a ração tem um tamanho, de crescimento tem outra, de engorda, até o momento da despesca. São 4, 5 tipos e tamanhos diferentes de ração. E é importante que a pessoa saiba disso para não fornecer uma ração errada. Porque o peixe não vai se alimentar direito, não vai crescer no tempo certo e você vai ter um desperdício de ração. Essa ração ela flutua por um tempo, depois de muito úmida ela vai para o fundo, tá? Olha, e perde, né? Perde, tá? E a ração é cara, né? Tá? Representa um custo significativo. Então, respondendo à tua pergunta, hoje, na Serra da Moça, nós fizemos a primeira despesca com 9 meses e meio aproximadamente, tá? Se você quer deixar esse peixe um pouco mais de tempo dentro do tanque, pode deixar, esse peixe continua crescendo, só que vai se tornando cada vez mais cara a manutenção, que quanto maior, mais ele come, mais caro vai ficando o teu custo de produção, a um ponto que ele se torna inviável continuar dentro do tanque, é hora de tirar ele e vender. Tá? Um tambaqui consegue chegar até que tamanho? Nessa despesca nós tiramos tambaqui de 2,5 kg até 4 kg. Olha, tá? Que legal. Com 9 meses e meio, tá? Nós colocamos o alevinão, ele já era um tambaqui já crescido, né? Então, com isso nós ganhamos aí praticamente 2 meses, tá? Agora eu quero saber, o senhor por um acaso já tomou uma damurida, já
comer um tambaqui assado feito dessa produção? Como é que ele estava? Estava saboroso? Passou no teste de qualidade? Eu costumo brincar, né, tá? Que, né, a primeira prova tem que ser nossa, para ter certeza que tá bem feito, né? O Alexandre Atuchal, da Serra da Moça, ele mandou 2 tambaquis, mandou um para mim e mandou um pro prefeito também. O prefeito até fez, né, um videozinho lá nas suas redes sociais, agradecendo ao Alexandre também, né? Mas tambaqui de primeira, né? Tá, tambaqui muito saboroso, né? E a gente vai continuar comendo outros aí na medida em que, né, forem aparecendo. O senhor gosta mais de tambaqui assado, nada morida, frito? Olha, peixe, eu gosto muito de peixe. Eu como peixe frito, assado. Eu já fui piscicultor, né? Tá? Então, em relação à da morida, né, tá? Já comi da morida também, inclusive em comunidades indígenas, né? Recentemente, nós acompanhamos alunos da Fundação Getúlio Vargas que fazem um processo de imersão de 1 semana, né? Todos os anos em alguma prefeitura né, principalmente de capitais. E esse ano esses alunos vieram para cá, então nós levamos eles até comunidades indígenas e eles também tiveram a oportunidade de comer alguns pratos típicos, dentre eles a da morida, né? Tá? Perfeito. Olha aí, gente, a gente percebe realmente que a agricultura na capital está chamando a atenção porque diversos segmentos estão recebendo a atenção devida. Inclusive, tem a AgroBV, que acontece todos os anos, justamente para expor todas essas atividades. Tem um conjunto de atividades, né? E a gente percebe também esse potencial na agricultura na capital Boa Vista. Sim, eu confesso que eu não conheço outra prefeitura que tenha um centro de difusão tecnológica, tá? Nós temos ali na Estrada do Bom Intento, né, o CDT, que é o Centro de Difusão Tecnológica, é o nosso campo experimental. Muita gente fica imaginando onde né? Se eu falar campo de girassol, ele já associa de imediato, tá? Então, o que é o CDT? O CDT, ele é uma área de 50 hectares que tem ali na Estrada do Bom Intento, onde nós realizamos todos os testes. Então, quando se pensa em criar um projeto novo, nós desenvolvemos primeiro lá. Vamos fazer todos os testes, as adequações, os ajustes necessários para só depois lançar a ideia. Então, o CDT ele funciona hoje como um local onde nós mantemos todo o maquinário, tá, da prefeitura, da secretaria, que presta serviço para os agricultores. Tá? É um local onde nós armazenamos os insumos, então sementes, né, calcário, fertilizantes, para ser distribuído todos os anos aos agricultores também. E ali tem o chamado campo experimental, onde nós realizamos diversos ensaios, tá, com N culturas. Então, ali é um laboratório, na verdade. Nós fazemos plantio de diversos tipos de hortifrutis, de grãos como soja, milho, sorgo, capim, o famoso campo de girassol. Tá? Então, todas essas atividades são desenvolvidas ali dentro e só são levadas para os agricultores a partir do momento que já foram testadas. Então, os resultados obtidos dali elas são publicados posteriormente, tá? E essas informações são disponibilizadas gratuitamente para qualquer pessoa que tenha interesse. Ali dentro do CDT, nós fazemos agora, no mês de março, faremos o segundo dia de campo. Então, já estamos, né? A nossa equipe já está lá plantando diversas culturas para serem apresentadas aos interessados nesses 2 dias de campo que devem acontecer agora no mês de março. Então, ali nós estamos plantando diversas coisas, melancia, maracujá, mamão, diversas cultivares de batata doce, novidades, né, que a gente já lançou ano passado, como a cenoura, a beterraba, a cebola de cabeça, tá? Enfim, vários produtos que estão sendo testados para depois mostrar para o agricultor qual é a melhor maneira dele produzir na sua atividade sem ter que ficar fazendo esses testes nas suas propriedades. Porque esses testes também são caros. Além do investimento que ele tem que fazer, se ele errar nesse primeiro momento, ele só vai conseguir testar novamente talvez no ano que vem. Então, isso demanda um tempo também. Então, com esse trabalho que nós fazemos no CDT,
ele favorece muito aos agricultores, principalmente aos agricultores familiares, que é o foco de atuação da nossa secretaria. No mês de julho acontece a AgroBV, né, que é o maior evento do agro aqui do estado. É um evento técnico, importante ressaltar isso, né? Tá? É um evento técnico. Então, nós já começamos a preparar a área para plantar milho, soja, os girassóis, outras culturas que as empresas interessadas, empresas fornecedoras de semente ou de algum outro tipo de insumo, disponibilizam esse material porque elas também têm interesse em fazer esses testes aqui no nosso estado. Então, elas disponibilizam, elas acompanham todas as etapas de crescimento dessa produção. E isso é apresentado ao público no mês de julho, na última semana de julho. Por quê? Dia 25 de julho é o dia da agricultura familiar, né? Então, nós fazemos o evento nessa última semana, justamente convidando não só os agricultores, como a população em geral para conhecer. Então, a população tem a oportunidade de chegar lá, ver plantio de soja, de milho, de girassol, né? Tá? Tirar suas fotos. Muitas empresas, né, que expõem máquinas, equipamentos, insumos estão lá presentes também. No ano passado foram quase 50 empresas, né, instituições financeiras, né, alguns bancos, instituições de ensino também. Então, é uma gama muito grande de pessoas e de instituições envolvidas nesse projeto que culmina então com a AgroBV que acontece nessa última semana. Do mês de julho. Significa dizer que eu tenho que conhecer o ciclo de cada cultura para plantar no dia certo, na semana certa. Porque girassol, por exemplo, se eu quiser que eles estejam floridos no dia do evento, que são só 2 dias, no máximo 3, né? É preciso retroagir no tempo e saber a data que eu preciso plantar para que eles estejam floridos, bonitos no dia do evento. Então, para cada cultura tem um ciclo diferente, tem um período diferente. Então, eu tenho aqui, né, a minha equipe lá toda, ela acompanha isso e já começa a partir de janeiro fazer todos os preparativos para que no dia do evento esteja tudo lá lindo e maravilhoso, né? Tá? É um evento que ele já é consagrado, né? No ano passado nós recebemos 45 mil pessoas nesse evento, contadas uma a uma, né? Se você for no evento, você vai ver lá que as meninas que ficam na recepção, elas estão com um contadorzinho manual na mão. Então, cada sabe pessoa... a quantidade exata de pessoas. Exatamente. A pessoa chega, o carro com vidro fechado, né? Pede para baixar o vidro, conta as pessoas e vai computando. Então, são 45 mil pessoas efetivamente presentes ao evento, não é uma estimativa, né? Tá? E depois do evento a gente deixa aberto mais uma semana para que os alunos da rede pública tenham a oportunidade também de conhecer, tá? Então, nessa semana seguinte tem todo um acompanhamento dos técnicos, né, que vão explicando para a criançada como é que funciona. Eu acho muito interessante essa questão do girassol, porque eu lembro, inclusive, que meu sonho era ir num campo de girassol. Eu achava a coisa mais linda, realmente via as pessoas fora aqui do estado postando fotos. Aí teve a primeira AgroBV, que eu não vou lembrar agora especificamente o ano que foi, mas foi realmente aquela festa, todo mundo querendo ver de perto um girassol, um campo de girassol. Porém, não é só beleza, né? É uma flor que tem inúmeras formas de ser utilizada, de gerar renda. Conforme os estudos que vocês estão desenvolvendo no decorrer desses anos, o que a gente pode dizer? O que temos de conclusão? Em relação ao girassol, além da beleza das flores, tá? É lindo, Ele né? é lindo, né? Ele tem um ciclo muito rápido, né? Tá? É uma cultura que em 90 dias, né? Desde o plantio até a colheita, né? Tá? Em praticamente 90 dias já tem toda a etapa consolidada, né? Então, o girassol ele serve, né? Tá? Não só para tirar as fotografias, como também o aproveitamento dessas sementes, tá? Tanto para a fabricação de rações, tá? Quanto para a extração do óleo, né? O óleo do girassol é um óleo que tem um valor agregado superior ao óleo de soja, tá? Esse material, né, essa palhada que resta dessa cultura também pode ser aproveitada, tá, na fabricação de silagem, tá, misturada a milho
e outros componentes, como também matéria orgânica, né, para fazer, digamos assim, um melhor perfil do solo. Então, você deixa isso sobre o solo, você vai ter um solo que vai manter uma umidade maior, uma temperatura melhor, tá? E aqueles micro-organismos presentes no solo vão fazendo o seu trabalho ali, para que quando chegar a outra etapa, né, de plantio, que seja do girassol, né, ou de outra cultura naquela área, esse solo já tenha um pouco mais de valor nutritivo para as plantas que virão ali, né? Então o girassol tem N utilidades. No ano passado, durante a AgroBV, teve inclusive uma empresa de Manaus que manifestou interesse em comprar semente de girassol para fabricação de fármacos, né? Tá? Olha. Ele pode ser utilizado, então, também para fabricação de medicamentos, de cosméticos, né? Ele tem diversas utilidades. E a produtividade aqui se mostrou assim bem atraente, tá? Então hoje já é possível afirmar que se você aproveitar bem esse regime de chuvas que nós temos, você pode fazer o girassol como uma safrinha. Você tem uma cultura principal, digamos que a soja, colheu a soja, você já coloca o girassol ali, em pouco tempo você vai ter resultados também com aquela cultura. Então você consegue, digamos assim, produzir 2 vezes, né, na mesma área ao longo do ano. Que maravilha, gente. Tudo isso é resultado de pesquisa, de estudo. Você vai lá, tira a foto, mal sabe que realmente tem outros inúmeros benefícios. E continua, a Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas continua em atuação em vários segmentos, mesmo fora da feira de exposição, né, a AgroBV. Inclusive tem um projeto que me chamou muita atenção, que trata-se do Irriga BV, né? Fala um pouquinho pra gente, que projeto é esse, qual o objetivo dele? Bom, o Irriga BV, ele nasceu de uma necessidade constatada, né? A gente não lança nenhum projeto maluco, né? Tá? As ideias podem ser malucas, né? Mas a gente consegue implementar e fazer com que ele se torne viável, né? Então, hoje, como a gente sabe que você tem um período de chuvas, né? Que vai até final de agosto, começo de setembro até abril do outro ano, não chove regularmente. Então, quem pretende plantar alguma coisa neste período necessita de irrigação, tá? E a irrigação, ela pode ser feita, né, através de motores elétricos, e o custo da energia elétrica, né, é altíssimo. Pode ser feito com motores a gasolina e motores a diesel, tá? Que além de serem poluentes, tá, também são fontes digamos assim, de combustíveis fósseis que são caros. E o agricultor muitas vezes tem que se deslocar da sua propriedade 50, 100 quilômetros de distância para vir até um posto e comprar. Então também tem um custo, né, logístico que tem que ser somado ao custo do litro desse combustível, tá? Então, a ideia do Irriga BV, ela nasceu justamente da necessidade de garantir que os produtores tivessem uma irrigação constante durante esse período, né, de secas, e que essa irrigação tivesse o menor custo possível, tá? Porque hoje a irrigação feita no modelo tradicional, o principal custo de produção é exatamente a energia elétrica ou o combustível. Então, a ideia nasceu justamente para suprir essa necessidade que o pequeno agricultor e as comunidades indígenas tinham de conseguir produzir alguma coisa nesse período de verão que tivesse o fornecimento de água garantido. Então, como eu falei, o CDT ele é um laboratório. Nós fizemos a compra de um primeiro kit, tá, que nós imaginamos que seria o modelo ideal para irrigar 1 hectare. Instalamos lá dentro do CDT e começamos a fazer os testes. E durante praticamente 1 ano, nós fizemos todos os ajustes necessários para dizer, olha, esse aqui é o modelo padrão para a gente poder elaborar um projeto. E foi a partir daí, então, que nós implementamos no início do ano passado este projeto, onde nós compramos inicialmente 35 kits para instalar nas propriedades rurais e também nas comunidades indígenas. A aceitação foi ótima,
Num primeiro momento, nós tivemos cerca de 150 inscrições para 35 kits, tá? E agora nós já finalizamos uma segunda licitação, já adquirimos mais 97 kits para serem instalados a partir de fevereiro. Então, mais 97 propriedades vão estar sendo beneficiadas com esse kit. O kit ele foi dimensionado para 1 hectare, mas nada impede que, se o agricultor tiver condições, ele ao lado ele faça mais 1, 2, 3 hectares, colocando essas tubulações necessárias e fazendo só uma manobra de válvula, né? Irriga uma área, fecha a válvula, abre a outra e assim sucessivamente. Então hoje nós já temos agricultores trabalhando em 4 hectares de área com apenas um kit que foi instalado no ano passado. E é claro, essa pessoa está rindo à toa, né? Porque ele está economizando aí de 8 até 12 mil reais por ano só com essa economia, não precisando mais comprar gasolina, diesel, ou com a redução na sua conta de energia elétrica. Tudo isso faz parte de um plano de desenvolvimento de agronegócio? Nós temos o carro-chefe da secretaria é o PMDA, que é o Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio. É a partir do PMDA que nós elaboramos esses outros projetos, tá? Então, o projeto o PMDA ele nasceu em 2018 com o fornecimento de insumos, calcário, sementes e fertilizantes para a agricultura familiar, tá? O foco sempre é a agricultura familiar que tem o pequeno produtor ele tem muito mais dificuldade de ter acesso a linhas de crédito, muitas vezes ele não tem garantias, né, para fornecer a um banco e obter um empréstimo, né? Então o PMDA ele nasceu exatamente para suprir essa lacuna, essa dificuldade de acesso ao crédito que o pequeno agricultor tinha. Então, num primeiro momento, foi feita a liberação de calcário, de sementes e dos insumos necessários para o plantio na sua propriedade. Posteriormente, se viu que não bastava fornecer os insumos, tínhamos que complementar o projeto com outras iniciativas. E aí veio a questão do maquinário, porque muitas vezes o agricultor ele tem a vontade, ele tem a terra, ele tem a vontade de produzir, mas ele não tem as condições necessárias e suficientes. Então não bastava ele receber os insumos se ele não tem como colocar isso na terra para produzir. Então a partir daí a secretaria começou a adquirir também máquinas agrícolas, implementos agrícolas e patrulhas mecanizadas para fazer com que essa atividade do homem do campo fosse facilitada, fosse agilizada. E a partir daí, então, se diminuiu digamos assim, a mão de obra manual e partiu-se mais, então, para um serviço mecanizado. Então, desde o início da secretaria, houve essa preocupação e hoje nós temos um parque de máquinas somente na secretaria de 116 máquinas, né, que estão, muitas delas, alocadas a associações, a cooperativas, a grupos, né, organizados de produtores em várias regiões aqui da zona rural do nosso município. E as outras estão conosco, que ficam no CDT, onde nós realizamos atividades também diárias de auxílio ao homem do campo. Hoje, por exemplo, essa semana, na verdade, nós estamos finalizando um mutirão de calcário, né, incorporação de calcário no solo, na região do Murupu, em Nova Amazônia, incorporando agora para que o agricultor já tenha condições de, a partir de abril, comecinho de maio, a plantar e aproveitar esse período de chuvas, né, para ter uma boa colheita. Olha só que bacana. César Rivas, secretário adjunto de Agricultura Familiar e também Assuntos Indígenas. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista, mas antes da gente finalizar, eu gostaria de saber, entre esses assuntos que a gente conversou hoje, algo mais de interessante, de importante que o senhor queira ressaltar? Já foi dito, né? Tá, o foco da nossa secretaria é a agricultura familiar, né? Tá? Hoje nós atendemos, que muita gente também desconhece, nós temos 18 comunidades indígenas dentro do nosso município, né? Tá? Uma localizada ali na estrada do Taiano, quase já divisa com Alto Alegre, 4 ali na proximidade do Passarão, do lado de cá do rio, e as outras 13, né, do outro lado, que é a região do Baixo São Marcos, né? Então, depois do rio Urariquera, ali no Passarão,
Boa Vista continua mais 50 quilômetros para frente, e ali tem 13 comunidades indígenas que também são assistidas pela prefeitura, porque tem serviços públicos, tem a agricultura, tem a educação, né? Então são várias secretarias, né? Secretaria de Ascenges também, né? Que realizam um trabalho muito importante dentro dessas comunidades. Então são várias secretarias trabalhando em conjunto para atender essa população, tanto dos povos indígenas quanto, né, dos demais habitantes da zona rural do município, né? Então, o trabalho que nós fazemos na secretaria é voltado para esse público, não quer dizer que outras pessoas também não possam ser contempladas. Maquinário, por exemplo, o agricultor que tenha interesse em fazer um determinado serviço na sua propriedade, dentro do município de Boa Vista, independente se for indígena, né, tá? Se for agricultor familiar, o pequeno produtor ou outro, ele se dirige até a secretaria, faz lá a sua solicitação e ele vai ser atendido, tá? Então a gente tem essa preocupação também, não deixar, digamos assim, o atendimento só nesses dois públicos que eu mencionei, mas também abrir, permitir que outras pessoas tenham acesso, tá? Como a nossa área de atuação é mais a zona rural, a gente acaba, né, sempre falando de agricultura familiar, né? E não podemos esquecer que é a agricultura familiar que coloca a comida na nossa mesa. Tá? 75%, isso é um dado internacional da organização, né, das Nações Unidas, né, voltadas para a questão da alimentação, cerca de 75% do que se consome, tá, na cidade vem da agricultura familiar. Então são pessoas que têm terra para produzir, mas muitas vezes não têm a condição necessária, né, suficiente para poder fazer com que a sua propriedade seja produtiva, que ela tire dali não só o seu sustento, como ela também possa ter um incremento da sua renda com a comercialização desse produto. E aí é que entra o papel, então, da Secretaria da Prefeitura Municipal de Boa Vista, de fomentar a atividade agrícola dentro do município. E a gente vê resultados fantásticos, né? Se vocês tiverem a oportunidade de um dia conversarem com as pessoas que estão sendo beneficiadas pelo programa, você vai ouvir histórias assim fantásticas. Pessoas que começaram do nada e hoje já tem muita coisa graças ao PMDA. Nós temos assim também incentivado alguns polos de produção, o polo da melancia, polo da batata doce, tá? E vem por aí novos polos também, que eu não quero criar uma expectativa nesse momento, mas numa próxima entrevista talvez a gente possa falar sobre isso. E nós acreditamos tanto, né, no desenvolvimento desses polos que nós estamos construindo, né, já há alguns meses, lá na região do Truaru, na Vicinal 3 do Truaru, uma agroindústria para o processamento da farinha de batata doce. A farinha, olha, que legal! A farinha hoje produzida, ela é produzida, digamos que de uma forma artesanal, né? Tem um trabalho manual grande, né? Um dispêndio de horas de trabalho para que essa farinha chegue, né, ao mercado, né? Chega na mesa do consumidor. Com a construção desta agroindústria, que vai processar não só a farinha da batata doce, como também a farinha da mandioca, tá? E, paralelamente, na elaboração de outros produtos, né, cuja matéria-prima sejam essas farinhas, tá? Pães, doces, bolos, geleia, compotas, enfim, uma série de outros produtos que fazem com que a batata doce, a mandioca, tenha, digamos assim, um valor agregado. Além de você comercializar ela in natura, você vai ter a oportunidade de processar ela e vender com um melhor preço, gerando um incremento da renda desses agricultores envolvidos nesse projeto. Que legal, né, gente? E é assim que a economia gira, gera renda para as famílias, para as comunidades indígenas. Muito legal essa iniciativa. Uma última pergunta. Para os pequenos agricultores que queiram, ou pessoas mesmo que queiram iniciar, estão ali, com base na sua experiência, qual o conselho que o senhor deixa? Bom, o primeiro conselho é, se já tem a propriedade, se já tem a sua terra e quer iniciar na atividade, se não tem conhecimento, que procure assistência técnica, né? Uma coisa que eu não mencionei, mas que nós também disponibilizamos na secretaria. Então, o PMDA hoje, ele contempla o fornecimento dos insumos, das sementes,
do maquinário e da assistência técnica, que é muito importante. O CDT, como eu já mencionei também, ele é um laboratório, ele é um campo experimental. Então, nós fazemos os testes ali e a nossa equipe técnica já tem o conhecimento suficiente, necessário, para apresentar para essas pessoas que queiram iniciar na atividade. Muitas vezes o agricultor começa sem muito conhecimento, acaba fazendo um investimento pesado, não tem os resultados que ele esperava e ele acaba desistindo da atividade, tá? Eu lembro que há poucos anos costumava-se dizer que no lavrado não se plantava nada, não se plantava milho, nada nasceria dali. E hoje nós temos, assim, excelente produtividade com diversas culturas. Então, nós temos hoje já um know-how que nos permite repassar esse conhecimento para essas pessoas interessadas. Então, quem tem essa intenção pode nos procurar na secretaria, né, na SMAI, Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas, que fica localizada ali na Villeroy, no centro, na Villeroy, esquina com a rua Juricaba. Qualquer pessoa que chega lá vai ser atendido, que seja por mim, pelo Guilherme, que é o titular da pasta, pelo Fábio, que é o diretor responsável técnico, né? Então, qualquer pessoa pode nos procurar que com certeza vai ser atendido. Da mesma maneira, se tiver necessidade de uma máquina, né, para realizar algum tipo de serviço na sua propriedade rural, também pode nos procurar lá, que nós fornecemos todas as orientações, tá? Fazemos visita nas propriedades, que muitas vezes o agricultor quer desenvolver uma atividade, quer escavar um tanque, e esse serviço, né, a execução desse serviço é precedida de uma visita técnica. Então, o técnico vai até a propriedade, analisa, vê se aquela é a melhor área para aquilo que o agricultor está pretendendo, orienta ele e depois o serviço é executado. Perfeito! Muito obrigada pela entrevista. Estamos à disposição. Precisando, pode contar conosco. É sempre um prazer estar aqui e poder repassar, né, um pouco das atividades, né, que nós desenvolvemos na SMAI. Mais uma vez, muito obrigada. Eu conversei com o César Riva, ele que é secretário adjunto municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas. Se você tem interesse em acompanhar assuntos de interesse público, basta nos acompanhar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Eu sou Lana Francis e até a próxima!